Bom, eu vou falar ali do cantinho, porque eu vou olhar junto com vocês os slides, e eu prefiro falar em pé, porque eu me mexo muito. Então, acho que eu vou fazer como o Rui, vou sentar aqui. Eu não queria ficar de costas para ninguém, mas acho que eu vou ficar por aqui. Aí, pronto, eu controlo melhor a minha criatividade. Bom, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho, né, das práticas de linguagem escrita, né, e qual é o olhar aí que a gente pode ter para essas práticas. Tá? Passa para mim, por favor. Bom, então, o olhar medicalizante, né, então, em geral, eu sou fonoaudióloga e é muito natural, né? Assim, normalmente as pessoas, nos espaços que eu estou, seja na clínica, seja na escola, é muito comum as pessoas chegarem para mim e falar, né? Olha, tem um menino aqui, vem ver. Tem um menino aqui que não aprende de jeito nenhum, né? Tem um menino aqui que não aprende a escrever. Por que ele não sabe escrever? Né? O que você acha? O que ele tem? O que essas crianças têm que não aprendem? Em geral, a pergunta já vem com uma resposta. Às vezes, já vem até assim, tem um disléxico aqui para você. Né? Tem uma descalculia aqui para você. Tem um atribuir à criança quando ela chega. Tá? Então, esse é o olhar medicalizante. Né? Passa para mim. Bom, e aí, e o olhar desmedicalizante, né? Que é esse que eu quero propor e é esse que eu levo, né, na minha prática. Quando as pessoas me perguntam o que elas têm, né, eu me pergunto o que elas sabem sobre a escrita, né? O que elas já aprenderam sobre a leitura e a escrita. Como foi esse processo de aprendizagem? Então, é desse lugar que eu vou olhar, né? É desse lugar que eu vou pensar sobre as questões que essa criança vai me trazer. Né? Não o que ela tem, qual o problema, qual o distúrbio, mas o que ela já sabe, o que ela aprendeu. Né? Então, é desse lugar que eu vou olhar para a linguagem dela. Então, eu não preciso saber se existe uma doença, um distúrbio ou um transtorno para dizer o que ela sabe ou o que ela já aprendeu. Eu não vou partir da patologia. Né? Alguém citou aqui uma criança com síndrome de Down, então, uma trissomia do cromossomo 21, né? Não é a trissomia do cromossomo de 21 que determina o que essa criança pode ou sabe em termos de linguagem, o que ela pode aprender, quais são as possibilidades que ela tem. Né? Muito mais as oportunidades que ela vai ter na vida de exercer certas práticas de linguagem, sejam elas práticas orais, práticas escritas, enfim, do que a trissomia do 21. A trissomia de 21 não me diz nada sobre ela, né? Então, porque não é a doença que determina o que a criança sabe, ou pode, ou não sabe, mas o olhar sobre a linguagem. Então, é desse olhar sobre a linguagem que a gente vai discutir aqui. Tá? Bom, para isso, eu vou trazer um caso que, na verdade, né, vocês vão reconhecer esse caso, muitos casos na vida de vocês, né? Todo mundo, poderia ser milhares, né? Então, é uma menina, RA, ela tem 8 anos, tinha na época, né? Estava no 2º ano do ensino fundamental, de uma escola privada do interior do estado de São Paulo, porque eu sou do interior do estado de São Paulo. Dá para perceber? Não? Oh, meu Deus. Eu sou naturalizada baiana, mas de origem paulista. Eu sou do interior. Então, eu acompanhei essa criança lá. Quando ela chegou, né, uma família extremamente angustiada, que tinha acabado de iniciar um processo diagnóstico no ambulatório de neuroaprendizagem, num ambulatório de referência estadual e nacional para esses distúrbios, né? E o que a família trazia para mim, assim, minha filha tem muita dificuldade na escola, não acompanha a turma, as notas são muito baixas, provavelmente ela vai reprovar. Então, era uma história que eu falava assim, quando começou? Desde quando ela entrou na escola. Né? Uma história que já vinha de muito tempo, desde a pré-escola. Então, ela era tomada... Ela falou, mas por quê? Porque o que acontecia lá na pré-escola? O traçado... A professora, todo mundo dizia que a letra era feia, que o traçado era ruim, que o desenho não era bom, nada era bom.
tudo era muito ruim, né? E foi assim que a vida escolar dessa criança começou e foi se construindo. Foi assim que ela chegou, né? Nesse centro de referência, que era um centro de atendimento que eu, ao mesmo tempo que fazia o doutorado, eu atuava, né, como terapeuta. E aí a gente começou. Passa para mim. Então, quando chegou, não, na verdade passou um tempo, eu já estava desenvolvendo um trabalho, né, com ela ali dentro desse espaço, e veio um relatório, né? Então eu vou falar primeiro do relatório, para depois falar do sujeito. Então esse relatório era um relatório geral e um relatório psicopedagógico. Então o relatório 1, ele dizia assim, sobre a leitura e escrita dela, né? Era um relatório de um ele diz na análise de fonema, a cópia de ler, a síntese fonema, a fonêmica é sistema cognitivização lógica, apresenta distorção, fragmentação de histórias, não demonstrando entendimento do contexto apresentado e do significado oculto. Sei que é significado oculto, não. Vai lá, faça e para ameaças, dar nome às coisas. Né? Encaminhar terapia fonológica para atender às necessidades relacionadas ao processo da informação e consciência fonológica. Então, basicamente, recomenda-se um trabalho de consciência fonológica, que eu acho que muita gente já ouviu falar disso. Né? Não vou tematizar especificamente esse meio muito tímida, seus pais. Não está alfabetizada e apresenta trocas não usado, mas tem troca. Escreve breve. Sua leitura, lenta e silabada, dificulta a interpretação de textos simples. Diante de tais dificuldades, seu desempenho no TDE, que é um teste de como inferior nas 3 sub-áreas investigas, escrita, aritmética e leitura. Ela foi muito mal em tudo. Figura humana a quem a mãe chegou, ela levou muito tempo para fazer esse diagnóstico, porque no relatório vem descrito que ela não colaborava. Né? E às vezes ela chegava a falar, elas estavam ali, uma alegria, ela não fez nada. Por que não? Mas por que não? Não, por que não? Sim, testada. E via qual era o olhar aí. Então, uma criança em sofrimento, que aos poucos foi mudando sua relação com a leitura escrita. Quando ela chegou, ela me escrevia mil era deixar, não queria pegar no lápis. Então, isso demorou um pouquinho para começar. Ela um acompanhamento que era prioritário em grupo, uma vez por semana, né? Então no começo foram poucas sessões individuais e logo a proposta era a atividade em grupo. Ela se beneficiou muito disso, muito, e foi bem, né?
né? Conta do doutorado, as contas do finalmente na escola. Cheguei. Eu estou mostrando isso porque eu cheguei, eu também me surpreendi com a escola, porque eu cheguei lá e falei para a professora qual era eu queria, ela falou, não, eu vou escrever. Não, não escreve não, não do ano, eu não trabalhei isso ainda. Ah, mas vamos isso, né, texto um dia, o arquiteto construiu a casa dele com tijolo, e o brincalhão fez sua casa de madeira e palha. E o arquiteto viu o lobo ruim chegando e falou para o brincalhão, entre em sua casa. Sim, maninho, eu vou sim. E correu a casa. Mas o lobo posso sim, né? Então, olha, a professora ficou muito surpresa quando viu, né? E o texto da criança que a gente que estava me acompanhando, né? Ela escreveu os três porquinhos, um porquinho que vivia na floresta. Um dia apareceu o lobo e comeu, e o porquinho, tem um pedacinho ali que a gente não consegue entender, inteligente, ele já né? Isso é muita coisa. Brincando. É um texto, isso é uma produção textual. E quando a gente para pensar no relatório, a gente começa a falar, ué, né? Como assim não está? Passa para mim. Aqui foi um texto que ela produziu pouco tempo, quase junto com a chegada do relatório. Né? Então, papel virou um chapéu passarinho. É uma tirinha, não sei se vocês conhecem a Bruxinha Atrapalhada, ela é ótima, às vezes é engraçada, as crianças adoram. E aí, tinha reconstruir a história baseada nessa historinha da bruxinha. E tem todo um desenho, né, que não deu para eu trazer, porque o texto é muito grande, não ia ficar muito pequeno. Eu fiquei pensando, não é a figura humana, mas é uma figura muito bem desenhada, muito bem feita, de traços. Bom, um olhar não medicalizante, né? Então, o que a gente pode dizer da linguagem dessa criança, né? Das práticas aí que a gente viu? Então, primeiro, no que se refere à textualidade, em relação à coesão e coerência, são textos com coesão e coerência, né? São produtos coerência. Um pedável. Mas note que mesmo sendo um pedacinho de registro interpretável, tem segmentação, tem espaço em branco. E a gente sabe o que é espaço em branco porque a gente escreve. Quem está da que a gente escrever,
Tá, não é óbvio. Isso é aprendido. O espaço em branco tem uma importância enorme para a criança. E saber onde vai colocar não é tarefa fácil. Porque a gente pensa assim, a criança o quê? Palavra. Mas o que é? Escrever uma puxadora, né? Lá, e separa o as crianças fazem isso. Eu estou a gente pensa, né, quando eu pergunto, o que é a palavra? Eles falam, a palavra que tem conteúdo. Ah, mas é uma palavra? É, não, ai, não sei. Ah, é uma palavra? Não, é. Ah, professora, porque é um artigo. Eu falei, sim, mas você sabe o que é um artigo? Porque você estudou. Porque você hoje está no curso superior. A criança está no segundo ano. Ela não faz ideia o que é artigo, o que é preposição, o que é conjunção. Ela não sabe disso, né? Mas ela tem a tarefa de segmentar uma porção textual. Então é óbvio que essas práticas orais letradas vão transitar nessa escrita o tempo todo e no modo como ela vai escrever nesse produto. Né? Então, o que a gente vê, quando ela separa ali, a gente pensa, a gente sempre acha que é baseado na oralidade. Né? Então, na verdade, está circulando essas práticas orais letradas, porque esse A, de fato, em alguns momentos da nossa escrita, tem um espaço em branco, se ele for um artigo. E as crianças confundem muito. E teve uma coisa muito singular nessa sala, que foi assim, um momento especial, que eu pego os textos, tudo cheio de segmentação não convencional, mas tudo separado, a mais do que devia separar. Tem uma menina dessa turma, da turma dela, a LN, que ela separa muito tudo. Eu falei, gente do céu, você não surtou, o que aconteceu com ela? E eu fui perguntar para a professora, né? Mostrar os textos e tal. E aí, eu falei, olha, o que você está... Isso aqui para mim? Ai, Jesus, o que você está ensinando? Ela falou, eu estou ensinando artigo, preposição. Então, já no momento, ela já estava no terceiro ano ali, chegando para o terceiro ano. Já começou, claro, né? Então, assim, um conhecimento que estava estabilizado, desestabilizou. Porque é artigo, preposição, então o que ela achava que era sílaba, ela já não tinha mais certeza, é sílaba da palavra, não é junto, é separado. Então é muito interessante olhar para esses dados. Passa um pouquinho para mim. Bom, então a presença de sinais de pontuação, né, os textos da RA tem vírgula, tem ponto final, consegue enunciar em diversos gêneros do discurso, conversa cotidiana, narrativa, carta, lista, relato. Então, ela não tem narrativa? Era isso mesmo que o relatório dizia? Não se expressa? Não tem narratividade? De jeito nenhum. Aspectos notacionais ou ortografia, né? Segmenta o texto convencionalmente na maioria das vezes. Ela muito mais acerta do que erra. Né, a distribuição do espaço em branco. Ela muito mais acerta a relação grafema-fonema do que erra a relação grafema-fonema. Tá? E eu só quero chamar a atenção, volta só um pouquinho no texto dela, que, por exemplo, ela faz coisas do tipo virou, né? E virou um chapéu. Na verdade, se a gente for pensar, esse virou é uma sílaba, urou é uma sílaba difícil, né? Eu tenho duas consoantes, duas vogais seguidas para representar. E, em geral, as crianças preferem a forma canônica, que é CV, CV. Né? Então, é daí que a gente parte, é daí, em geral, que parte o ensino da língua. E aí, não é uma sílaba canônica. E tem um processo fonológico que acontece na fala de todo mundo que fala o português. A gente não fala virou, virou, falou, acabou. Isso é uma variedade linguística, isso é da língua, do português. Né? Quem fala o português fala assim. Então, e isso é uma prática oral atravessando uma prática letrada aqui, tá? Então, porque ela ainda tá num processo, né? Ela não está nem alfabetizada e ela não, mas não pode dizer que ela não é alfabetizada. Ela está num processo que vai demorar, óbvio, tá? Então, o que acontece? E aí, assim, o que eu quero dizer é que esse tipo de erro ortográfico, ela errou como todos os outros colegas da sala dela erraram. Então, quando a gente para analisar a natureza linguística desses erros, não tem diferença em relação às outras crianças. Tá?
Passa para mim, está acabando. Bom, então, comparado às outras crianças, no que se refere à ortografia, a gente vai ver semelhanças e diferenças, tá? Então, aquele pequeno pedaço de registro não interpretável poderia ser uma diferença. Pequena, porque ela faz pouco, não é isso não aparece o tempo todo no texto dela. Então, o fato de RA alcançar as convenções ortográficas um pouquinho mais tarde, e eu achava que era pouquinho mesmo, do que os colegas da sala, relaciona-se em grande parte aos procedimentos de exclusão que ela foi submetida desde a pré-escola. Né? Desde a pré-escola, ela foi falada, ela foi construída como não saber, como não consegue fazer. Né? E outros procedimentos de exclusão, como, por exemplo, submetidas sempre a vários testes, a vários procedimentos aí, que foram marcando a vida dela com vários diagnósticos. Né? No que diz respeito à diferença, e ela existe, e existe para todo mundo, né, para todos nós, não é possível atribuir a essas diferenças indícios de problema, distúrbio, qualquer tipo de patologia da linguagem. Tais diferenças resultaram de processos já previstos pela língua, enquanto condição de possibilidade de atividade discursiva da qual as crianças participam. Tá? Então, ela, como todas as outras crianças, estão submetidas à língua. Certo? Então, são processos previstos para todo mundo. Ela não fazia nada nada assim absurdo, que a gente nunca viu, que a gente não pudesse explicar em termos linguísticos. Passa para mim. Então, no olhar medicalizante, as famílias encontraram um lugar para lidarem com as supostas dificuldades de seus filhos e, principalmente, descobrir as potencialidades encobertas por esse diagnóstico. Né? A gente tinha todo um acompanhamento também com essas famílias, que era muito importante. Um lugar para falarem de suas próprias dificuldades, inseguranças, medos, dúvidas, que eram muitos. Né? Ela estava em processo de alfabetização. Ela não era nem completamente alfabetizada, e nem, né, não sei se esse processo um dia acaba, né? Não vou discutir isso aqui, mas não alfabetizada não é a palavra. Passa para mim, por favor. Bom, só para a gente ir encerrando, então esse aqui é um texto que ela escreve já quase no momento que ela já estava indo para casa, assim, de alta, né? Então, Campinas, 5 de setembro. Querida Ana, você não sabe o que aconteceu na minha casa. Eu quase matei meu irmão mais velho. Eu e meu irmão mais novo, ponhamos, né? Pusemos a caixa de água em cima da cabeça dele. Depois, nós derrubamos a água na cabeça dele e ele ficou doente. Um beijo da sua princesa. Passa para mim. Tá? Então, no olhar medicalizante, a linguagem é transparente, né, que foi o olhar do relatório, reduzida ao código, ao aspecto orgânico, por isso encontra apoio em protocolos e testes. E testes consideram a língua homogênea, igual para todo mundo. Né? Desconsideram, por exemplo, as variedades linguísticas, que são históricas, sociais, culturais, né? Políticas, econômicas, é resultado disso. Então, na maioria das vezes, os testes são situações experimentais, para habilidades linguísticas descontextualizadas, não faz sentido nenhum para a criança. Ela diz isso, era isso que ela dizia quando ela ficava muda. Não estou entendendo, o que você está me perguntando? O que é isso? O que estão fazendo comigo aqui? Consideram as práticas orais letradas como instrumentos neutros, não são ideológicas, né? Não são estéreis, como gostei da palavra aqui do Jason, né? Erro, em geral, indicia sintoma, déficit, é tomado como parâmetro quantitativo para estabelecer o que é da ordem do normal e do patológico. Está chegando aí a semiologia dos erros. Eu vi ontem, né, um estudo bem recente que está lá, semiologia dos erros ortográficos. Eu falei, ótimo, agora vai vir a semiologia, e junto com a semiologia já vai vir até o percentual de quando é que você pode errar ou não para estar quantitativo, óbvio, para estar dentro ou fora da norma. Tá, já está aí no mercado. Está chegando. Então, no olhar não medicalizante, a concepção de linguagem que sustenta esse olhar, de modo geral, é de base discursiva. Ou seja, adotada como ponto de partida teórico, a interlocução e tudo que diz respeito a ela, as relações entre sujeito, língua e história. Os chamados erros nada mais são do que marcas daquilo que está sendo rearranjado na produção linguística da criança. Então, para Lemos, os erros indiciam deslocamentos, mudanças de posição da criança em relação à fala do outro, à língua, e, em consequência, sua própria fala, que tende a desaparecer, mais ou menos, né, da superfície da fala ou da escrita, deixando em seu lugar pausas, correções, hesitações, né, na fala, as hesitações, né, e na escrita, as rasuras, que constituem a escrita de todo mundo.
O computador apaga a nossa rasura, mas a gente sabe que tiveram muitas rasuras, né? Porque isso é constitutivo do nosso processo de escrever, de elaborar, de pensar, tá? Então é só, bom, vou encerrando aqui. Mas é só para dizer que é nesse lugar da não medicalização, do olhar não medicalizante que eu me constituo, né? É claro que meu olhar não é neutro e a perspectiva de linguagem combina com uma perspectiva de ciência, né? O que eu faço é ciência. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que é. Vou deixar para o debate, pronto. Para a gente falar mais, senão eu vou ficar aqui, não paro.